Então vamos lá, pessoal. Nós vamos continuar a nossa aula, né? Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem. Espero que vocês estejam bem também. Nós vamos continuar essa aula do modelo atômico de Dalton, tá? Então, na aula passada, nós estávamos vendo que Dalton, ele criou o modelo das esferas, né? Então, ele simbolizava, né, as moléculas, as partículas, a partir de esferas. E agora nós vamos dar continuidade a esse modelo atômico. Então, o modelo atômico proposto por Dalton, ele explicava adequadamente as leis de Lavoisier, né, que é a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, que é a proporção entre as massas. Então, lembrando lá um pouquinho do que a gente já estudou de Lavoisier e Proust, então Lavoisier ele dizia que em um ambiente fechado, em um recipiente fechado, a transformação química ela mantinha suas massas. Então, a massa inicial era igual à massa final. Elas não se alteravam, não tinha nem a adição e nem a subtração de massa. A massa inicial era igual à massa final. E Proust, ele dizia que havia uma proporção entre as massas. Então, sempre havia uma mesma proporção de um reagente e um produto, né? Então, sempre havia a mesma proporção de reagente e produto numa transformação química. Nós vamos ver que Dalton ele se baseou nessas duas leis de Lavoisier e de Proust para criar o seu modelo atômico. Então, de acordo com Dalton, uma reação química é uma reação química, os átomos não são criados e nem destruídos, são simplesmente rearranjados, originando novas substâncias, o que ele chamava de átomos compostos. Então, Dalton ele se baseou lá nas leis de Lavoisier. Então, assim como Lavoisier dizia que não havia alteração nas massas, Dalton ele também acreditava que os átomos eles não havia alteração. Esses átomos eles não eram criados, eles também não eram destruídos. Havia uma conservação de átomos, assim como a lei de Lavoisier que dizia que havia uma conservação das massas. Então, aqui tem um exemplo, né, baseado no modelo de Dalton, que é o modelo das esferas. Então, tem ali o hidrogênio, que ele representou como um círculo e uma bolinha preenchidinha ali no meio, e o oxigênio, que ele representou apenas com um círculo vazio, e ele achava que a proporção da molécula de água era a mesma de hidrogênio e oxigênio. Então, ele exemplificou isso como um átomo de hidrogênio, né, aquele círculozinho com a bolinha preenchida, e um átomo de oxigênio, que ele se baseou nas leis de Lavoisier e Dalton. A conservação das massas, ele acreditava que o mesmo número de átomos dos reagentes era o mesmo número de átomos do produto. E ele também achava que havia uma proporção. Por exemplo, na água ele imaginava que havia uma proporção de 1 para 1. Um átomo de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Então, relembrando lá um pouquinho do que a gente já estudou, né, que é a transformação física e a transformação química. Na transformação física, nós não temos a alteração das moléculas. Então, é mudado a forma física, né, mas não é mudado as moléculas, não é mudado quimicamente. Então, quando substâncias se transformam sem que ocorra alterações no arranjo dos átomos de seus agregados atômicos, temos uma transformação física. Então, quando essa transformação é apenas na forma, é uma transformação física, porque as moléculas elas não sofreram alterações. Então, é apenas uma transformação física. E a transformação química é quando nós temos esse rearranjo dos átomos, quando nós temos uma transformação química, um rearranjo das moléculas, né? Então, quando há o rearranjo dos átomos com a formação de novos agregados, temos a transformação química. Então, se há alteração molecular, se há uma alteração dos átomos, no rearranjo dos átomos, isso é uma transformação química. Nessa minha transformação, eu estou criando novas substâncias, isso é uma reação química. Se eu estou apenas mudando a forma, isso é uma reação física, né? Lembra que eu dei o exemplo para vocês lá da madeira. Então, a madeira, se eu vou lá na floresta, eu pego uma árvore, pego essa madeira e eu transformo ela em um banco. Eu fiz uma transformação física. Por quê? Porque as moléculas, os átomos da madeira, eles continuam iguais. Não teve transformação, não teve rearranjo desses átomos, né? A composição química desta madeira, ela continua a mesma.
Mas, por exemplo, lembra lá do nosso exemplo do bolo, né? Que a gente pega uma receita de bolo, coloca lá o ovo, a farinha, a água, o leite, o chocolate, o açúcar, e eu misturei tudo isso. Eu tive uma transformação química. Por quê? Porque se eu pegar e analisar isso molecularmente, se eu analisar todos os átomos dessa minha receita do bolo, eles já não são mais os mesmos, né? Houve uma transformação. Todas aquelas substâncias que eu peguei e adicionei na minha receita do bolo, quando elas passaram por esse processo químico da mistura dos ingredientes, formou-se novos átomos, formou-se novas moléculas. Então, eu tive uma transformação química, tá? Então, se eu tenho uma mudança na forma estrutural das moléculas, se eu formo uma nova substância, isso é uma transformação química. Se eu apenas modifiquei a forma, a estrutura, mas não modifiquei molecularmente, isso é uma transformação física. Então, na reação entre o hidrogênio e o oxigênio, verificamos que todos os átomos do sistema inicial permanecem no sistema final, ou seja, a massa do sistema se conserva. Então, isso é o que entra lá e se encaixa na lei de Lavoisier, né? Não há uma transformação da massa. A massa inicial lá da molécula de água, quando eu tinha apenas hidrogênio mais oxigênio, ela continua a mesma massa no final da reação, quando eu tenho a molécula de água, H2O. Então, a proporção entre as quantidades das espécies envolvidas também é definida. Isso se encaixa na lei de Proust. Então, eu tenho uma definição, eu tenho uma proporção definida quando eu tenho a formação desta molécula de água. Nessa representação, as quantidades de hidrogênio e oxigênio são 1 para 1, ou seja, um átomo de hidrogênio para um átomo de oxigênio, formando assim um átomo composto de água. Então, o Dalton, ele chamava esses átomos formados depois de uma transformação química de átomo composto, porque como eu juntei duas unidades, eu juntei dois átomos diferentes, ele chamava isso de átomo composto. Então, ele acreditava que a água, ela tinha uma proporção de 1 para 1. Então, quando eu tinha um átomo de hidrogênio, eu tinha um átomo de oxigênio. Então, isso eu formava uma proporção de 1 para 1. Quando eu juntava esses dois átomos, um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, e eu unia os dois, ele chamava isso de um átomo composto. E ele representava isso pelos seus sistemas de esferas. No entanto, atualmente, sabemos que as moléculas de água são formadas por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, diferentemente do que foi proposto por Dalton. Então, nós vemos que, na verdade, a lei de Proust ela não vai se aplicar no caso da água. Por quê? Porque a água nós vamos ter dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, nós temos a proporção de 2 para 1 e não a proporção de 1 para 1 como Dalton acreditava que era. Apesar de algumas modificações por conta do desenvolvimento científico, o modelo das esferas é utilizado até hoje para representar a transformação. Então, apesar de ter tido uma trajetória científica e com o passar do tempo ter tido acesso a novas informações científicas sobre as moléculas, sobre essas transformações químicas, esse modelo de esferas ele ainda é utilizado hoje em dia para fazer a representação das moléculas. Então, quando nós queremos representar uma cadeia de moléculas, nós ainda utilizamos esse modelo de esferas que foi proposto por Dalton. Então, como tem um exemplo aqui para vocês, eu coloco uma esfera representando o oxigênio e uma esfera representando e duas esferas representando o hidrogênio. Então, a representação das reações químicas, né? Uma transformação química pode ser representada por um esquema em que as substâncias iniciais denominadas reagentes são indicadas à esquerda da seta, separadas entre si por um sinal de mais. Isso ocorre quando há mais de uma substância envolvida na reação. As substâncias formadas, chamadas produtos, são registradas à direita da seta e também separadas pelo sinal de adição. A seta indica que ocorreu uma transformação. Então, pessoal, lembra lá que eu já tinha mostrado para vocês, eu já tinha explicado para vocês como que a gente representa uma transformação química. Então, nós temos a parte inicial, que são os reagentes, e o produto final, né, que é o produto dessa reação. Então, quando eu tenho mais do que uma molécula
quando eu tenho mais de um elemento químico envolvido nessa transformação química, eu represento eles por um sinal de mais. Então, por exemplo, se eu quero representar a transformação química lá da molécula de água, eu tenho que representar um H mais, né? O O, que é o oxigênio. Nesse meu reagente, eu represento que, então, eu tenho dois tipos de elementos envolvidos nessa reação, nessa transformação química, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, H mais O, né? Como eu tenho duas moléculas de hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio, então fica H2 mais O, né? Então, H, o hidrogênio, que eu tenho dois, mais, né? Que eu estou representando que eu tenho dois elementos, e o oxigênio. Aí eu coloco uma setinha para indicar que está acontecendo uma transformação química entre esses meus dois elementos. E por último, eu coloco então o meu produto final dessa transformação, que é a água. Então, H mais oxigênio é igual a água, né? Então, hidrogênio mais oxigênio é igual a água. Então, a água, H2O, por exemplo, quando submetida à corrente elétrica, produz gases de hidrogênio e oxigênio, conforme a representação a seguir. Então, eu tenho aqui uma molécula de água, H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Essa molécula de água, quando ela entra em contato com a corrente elétrica, ela acaba produzindo, acaba liberando dois átomos de hidrogênio mais dois átomos de oxigênio. Então, essa reação ela fica desbalanceada, ela não tem mais uma proporção. Antes, a proporção que eu tinha era 2 para 1. Eu tinha 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Quando acontece essa transformação a partir da corrente elétrica, eu passo a ter 2 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Nesse caso, a quantidade de átomos no sistema inicial não é a mesma que a quantidade de átomos no sistema final. Observe esta reação representada pelo modelo de esferas, tá? Então, aqui eu tenho representado a minha molécula de água. O hidrogênio são os dois menorzinhos aqui, né? As duas esferas menores. E o oxigênio é essa esfera maior. Quando ocorreu essa corrente elétrica, quando ele foi submetido a essa corrente elétrica, ele liberou dois átomos de hidrogênio mais dois átomos de oxigênio. Então, essa proporção ela não está igual, essa reação ela está desbalanceada. Agora, eu tenho que fazer o balanceamento dessa reação, para que o reagente ele esteja igual ao produto, para que a massa inicial ela seja igual à massa final. Então, para igualar o número de átomos de cada elemento químico em ambos os lados, ou seja, antes e depois da seta, é necessário fazer o balanceamento da reação. Então, nós vamos ter que adicionar elementos, adicionar átomos ali para que a gente consiga balancear essa reação e ela tenha a mesma quantidade de massa no reagente e a mesma quantidade de massa no produto. Para isso, contamos os átomos de cada elemento no reagente e nos produtos da reação. Como há um átomo de oxigênio no reagente e dois átomos de oxigênio em um dos produtos, ajustamos essa quantidade com mais uma molécula de água ao lado esquerdo. Então, aqui nós tínhamos um átomo de oxigênio, mas aqui no produto nós tínhamos dois átomos de oxigênio. Eu preciso igualar isso. Então, como que eu faço? Eu vou colocar mais uma molécula de água aqui nessa minha reação. Então, agora eu tenho duas moléculas de água, né? Então, eu tenho 2 oxigênios e eu tenho 4 hidrogênios aqui. E aí, lá no final, lá no produto, eu tenho 2 átomos de oxigênio, mas eu tenho só 2 de hidrogênio. Então, essa reação ela ainda continua desbalanceada. Eu tenho que ajustar isso. Como que eu faço esse ajuste? Então, com esse ajuste, os átomos de oxigênio ficam balanceados, os de oxigênio. Mas uma molécula de água a mais faz com que haja 4 átomos de hidrogênio nos reagentes. Então, os meus oxigênios eu consegui balancear. Aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2. Mas agora eu desbalancei os meus átomos de hidrogênio, porque agora aqui eu tenho 4 e antes eu só tinha 2.
né? Então, sendo assim, é necessária a mesma quantidade no lado dos produtos. Por isso, colocamos mais uma molécula de gás hidrogênio após a seta. Então, como eu adicionei uma molécula de água aqui na frente para que eu conseguisse balancear os oxigênios, agora eu tenho que adicionar aqui também uma molécula de hidrogênio. A molécula de hidrogênio ela é H2. Ela por si só, a molécula por si só, ela já carrega 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho que adicionar deste lado da seta aqui no produto também mais uma molécula de hidrogênio para que eu consiga fazer esse meu balanceamento da reação. Agora, a minha reação está balanceada. Agora, eu tenho a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Eu tenho a mesma quantidade de massa nos reagentes e nos produtos, né? Se a gente contar aqui, ó, fecha certinho. Então, eu tenho um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Então, eu tenho 2 oxigênios no lado dos reagentes. Um átomo de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Os oxigênios, fechou, tá balanceado. Agora, vamos contar os hidrogênios, né? Então, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios no lado do reagente. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios do lado do produto. Então, agora, a minha reação ela está balanceada. Eu tenho a mesma quantidade de átomos e a mesma quantidade de massa do lado esquerdo da seta, lá nos reagentes, e a mesma quantidade de átomos e a mesma quantidade de massa no lado direito da seta, que é lá nos meus produtos. Então, com o balanceamento, verificamos que todos os átomos do sistema inicial permanecem no sistema final. Comumente, essa reação é representada da seguinte maneira. 2H2O, né, é igual a 2H2 mais O2. Balanceou, fechou a minha equação, fechou a minha transformação química, tá? Agora eu consegui balancear, eu tenho a mesma quantidade nos produtos, eu tenho nos produtos a mesma quantidade que nos reagentes. Então, o número inteiro, 2, indicado na frente das fórmulas H2O, e do gás hidrogênio H2 é chamado de coeficiente estequiométrico. Então, quando eu coloco esse número aqui representando que eu tenho 2 moléculas de água e aqui representando que eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, eu chamo esse número que eu adicionei aqui, informando quantas moléculas eu tenho, de coeficiente estequiométrico. Agora, pessoal, como vocês não tiveram atividades para realizar na semana passada, como nós não tínhamos terminado todo esse conteúdo do modelo atômico de Dalton, e agora a gente conseguiu finalizar desde lá do princípio de como foi criado o modelo atômico de Dalton até ali no finalzinho, quando a gente entra na parte do balanceamento das reações químicas, das equações químicas, vocês vão realizar essas atividades, tá? Lá na página 37, na página 38, vocês vão fazer as atividades ali do Organize as Ideias e também as atividades da página 38 à página 41. Aí, semana que vem, na próxima aula, eu vou fazer a correção dessas atividades com vocês. E se vocês ficarem com alguma dúvida, podem me chamar, podem me mandar mensagem, que eu vou responder e tentar explicar para vocês novamente. Porque essa parte do balanceamento das equações, do balanceamento químico, ele é bem complicadinho mesmo, tem que fazer prestando bastante atenção. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. E aí, semana que vem, a gente corrige e eu faço essas atividades junto com vocês, tá bem? Então, até mais!